Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 13 de dezembro, domingo, e você pode acompanhar esse estudo comigo diariamente pela Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, e também aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Moroni, capítulo 7, a partir do versículo 13, e aqui está falando a maneira correta que nós devemos julgar. Bom, nesses versículos que eu li aqui, eu observei que não está falando de fazer um julgamento das pessoas, né? Mas sim de comportamento ou coisas que são oferecidas em nossas vidas, se essas coisas são boas ou se são ruins, né? Se vem de Deus ou se não vem de Deus, né? Então é isso que esses versículos estão trazendo aqui. Tem gente que acaba julgando as pessoas, né? Por exemplo, definindo, às vezes julga até como se fosse para a vida eterna, né? Como se fosse o juízo final, né? Dizendo, aquela pessoa ali não tem jeito. Aquela pessoa não tem jeito. Então é como se você estivesse condenando a pessoa, e nós não devemos fazer isso, né? Outra maneira errada que as pessoas fazem também, quando a pessoa faz alguma coisa errada ali, um termo que as pessoas falam, né? Aquela pessoa é um burro, né? A pessoa não é um burro, né? Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não tem como uma pessoa ser um burro. Bom, então a pessoa pode ter cometido uma burrice, né? Ou seja, ter cometido algum erro tolo ali, mas isso não define a pessoa. Nós não podemos definir as pessoas pelos erros que elas cometem. Por mais que as pessoas errem muitas e muitas vezes, e até nós cometemos muitos e muitos erros, mas isso não nos define. Bom, então é errado proceder dessa maneira, julgar como se fosse o juízo final e definir a pessoa ali pelo erro dela. Bom, então aqui em Moroni no capítulo 7, a partir do versículo 13, vai falando a maneira adequada de julgar, tá bom? De coisas que vêm para a nossa vida e comportamento. Bom, eu vou ler os versículos e depois eu vou fazer alguns comentários aqui. Então Moroni ele começa dizendo assim: eis, porém, que aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem continuamente. Portanto, tudo que convida e impele a fazer o bem e a amar a Deus e a servi-lo é inspirado por Deus. Portanto, tendes cuidado, meus amados irmãos, a fim de que não julgueis ser de Deus o que é mal, ou ser do diabo o que é bom e de Deus. Pois eis que, meus irmãos, dado é julgar, a fim de que possais distinguir o bem do mal, e a maneira de julgar, para que tenhais um conhecimento perfeito. É tão claro como a luz do dia comparada com as trevas da noite. Pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar, pois tudo o que impele a prática do bem, persuade a crer em Cristo, é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber, com o conhecimento perfeito, que é de Deus. Então ele deu várias dicas aqui de como nós podemos saber o que é certo e o que é errado. Primeira coisa que ele fala aqui pelo poder de Cristo, né? Ou seja, aqui está falando sobre a luz de Cristo, que é como se fosse uma consciência para nós, né? Todas as pessoas sabem o que é certo, o que é errado. Então nós temos essa definição do que é certo e o que é errado. Por mais que não tenha sido ensinado ali para nós, por instinto, pelo Espírito de Cristo que há em nós, nos ilumina, nós podemos saber o que é certo e o que é errado, tá bom? Então isso vem por meio da luz de Cristo. E como ele disse aqui, todos os homens, todas as pessoas têm essa luz de Cristo, elas nascem com essa luz de Cristo, tá bom? E temos alguns reforços aí a cada tempo, né? Por exemplo, nós temos inspiração do Espírito Santo, né? O Espírito Santo toca quando é falada a verdade. E para aquelas pessoas que foram batizadas e foram confirmadas como membro da igreja, elas foram batizadas no batismo de fogo, permanece constantemente ali com o Espírito Santo, que também vai ajudar mais e mais ali para nós sabermos a distinguir o que é certo e o que é errado. Reparem, né, que no versículo aqui ele fala que é tão claro, né, como a luz comparada das trevas da noite, que é muito fácil de definir o que é certo e o que é errado, né? A grosso modo, né, coisas
grandiosas, claro, né? A pessoa vê na hora que está errado. Mas também tem um inimigo que tenta confundir as pessoas. Né? E tanto que ele fala no próprio versículo, né? Que é o 14, ele diz assim: portanto, tendes cuidados, meus amados irmãos, a fim de que não julgueis ser de Deus o que é mal, ou ser do diabo o que é bom e de Deus. Né? Ou seja, tem pessoas que pensam: ah, mas isso aqui me faz feliz, né? Deus quer eu feliz, né? Então a pessoa acaba cometendo erros ali, pensando: ah, não, isso aqui Deus criou a gente assim, a gente pode fazer isso, né? Isso traz felicidade. Então a gente não pode pensar dessa maneira, a gente realmente tem que buscar discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Ainda que está falando aqui, né, que é tão claro, né, a maneira de julgar como se fosse a luz do dia com a das trevas, então o que acontece? Nós precisamos ter essa luz, né, sentir e ter essa percepção para saber quando algo é errado, tá bom? Continuando aqui, né, ele diz assim: portanto vos mostro o modo de julgar. Então não é nós que vamos julgar por nós mesmos. Nesses próprios versículos diz a maneira que nós devemos julgar se algo é bom ou é ruim. E aí eu peguei nesses próprios versículos algumas coisas aqui, né? Eu fiz uma lista de 4 itens, pelo menos, para nós podermos saber como julgar as coisas, tá bom? Nos próprios versículos diz assim, ó: impele a prática do bem, né? Persuade a crer em Cristo, a amar a Deus, a servi-lo, né? Então, se nós fizermos essas 4 perguntas aqui, nós já vamos saber se algo realmente vem de Deus ou não, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui: ir na praia com a sua família é bom? É bom, claro que é, né? Você tem que se divertir, você tem que ter um momento de lazer. Agora, ir para a praia no domingo é bom? Né? Então, vamos responder nas perguntas aqui, né? Impele a prática do bem? Sim. Né? Você amar a Deus? Sim, você amar ao próximo, você vai estar amando a Deus. Mas e a servi-lo? Né? Será que indo para a praia no domingo é o lugar designado para você ir adorar a Deus e a servi-lo? Né? Então, Traíba já começa a criar um questionamento na nossa mente. Sim, ir à praia é bom, né? Mas no domingo com a família já não é bom, por causa que é o dia designado de adoração e nós devemos estar na igreja, tá bom? E outra coisa que fala aqui, ó: persuade a crer em Cristo. Então é outra coisa também. Por exemplo, tem muitas religiões que têm intercessões, né, entre Deus e aquelas pessoas daquela religião, ou seja, elas não oram diretamente a Deus, não pedem diretamente as coisas, eles têm alguma coisa de intercessão, né? Por exemplo, um santo ou um espírito ali que eles pedem, né? Consultando espírito, alguma coisa assim. Então isso impele a crer em Cristo ou a crer no santo ou a crer em outro tipo de ajuda, né? Então, por mais que a pessoa se sinta bem naquela religião, aquilo não está persuadindo a pessoa a servir a Deus, não está persuadindo a pessoa a crer em Cristo, né? Aliás, em vez de crer em Cristo, está crendo em outra maneira de alcançar as bênçãos, né? Então, essas maneiras de julgar, por essas perguntas aqui, nós acabamos sabendo o que é certo e o que é errado. O presidente Boyka Packer, difícil falar esse nome para mim, deu-nos o seguinte conselho quanto às mensagens espirituais falsas que as pessoas recebem, né? Ele diz assim, ó: estejam sempre em guarda, né, para não serem enganados por inspiração provenientes de uma fonte impura. Podemos receber mensagens espirituais falsas. Existem espíritos enganadores, assim como existem imitações de anjos. Tenham cuidado para não serem enganados, pois o demônio pode disfarçar-se de um anjo de luz. Nosso lado espiritual, nossas emoções estão tão intimamente ligadas que é tão possível, está tão ligada que é possível confundir nossos impulsos emocionais com algo espiritual. Ocasionalmente, encontramos pessoas que receberam o que acha de inspiração de Deus,
quando na verdade elas é fruto, né, de suas emoções, né, ou que vem ali do adversário. Então nós devemos tomar cuidado até mesmo com as nossas próprias emoções, a distinguir se algo é bom ou não, né, se vem de Deus ou não. Porque o inimigo ele vai usar ali das nossas emoções, dos nossos instintos também para querer nos enganar, conforme o presidente Boyka Packer disse aqui. Então, ó, nós sempre temos que ter essa pergunta. Isso é boa, não basta algo ser somente bom. Aquilo tá te impelindo a seguir a Cristo, tá te impelindo a crer em Jesus Cristo, né? Então nós devemos tomar cuidado, conforme diz o versículo, né? De não pensar que aquilo que é mal, pensar que isso é bom, né? Ou pensar diferente, né? Aquilo que é bom ser do diabo, né? Um exemplo disso, por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Né? Muitas outras denominações têm essa igreja aqui, né, como algo do demônio, como algo que não é de Deus, né? Mas eles olham os frutos, né? Qual é os frutos da igreja? Qual é o fruto que nós produzimos, né? O que a igreja tem a oferecer? Então, é pelos frutos que nós conhecemos as árvores, né? Então, é uma maneira errada das pessoas julgar a pessoa por conta disso. E também, ao conhecer uma pessoa que é membro de determinada religião, você não pode julgar aquela religião também, porque aquela pessoa deve estar se esforçando para guardar os mandamentos, está na caminhada, né? Então você não pode condenar a religião por conta dos erros daquela pessoa que está ali no caminho, tá bom? Então tem essa questão aqui também. Um último exemplo aqui que eu quero compartilhar, né, é quando Moisés, né, ele esteve no monte com o Senhor, né, e depois veio o inimigo, né, depois que o Senhor se retirou, veio o inimigo ali tentá-lo, falar para ele adorar, né, e ele falou, não, cadê a sua glória, né, eu conheço a glória de Deus, eu não vou adorar a ti. Então nós precisamos estar familiarizados com o Espírito do Senhor nas coisas boas, para que quando, né, vier algo disfarçado de bom, imediatamente nós possamos distinguir, como diz a Escritura. Aí sim vai ser tão claro, né, como se fosse a luz do dia, discernir o que é bom do que é ruim, como se fosse as trevas, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.